Tudo bem, pessoal? Feliz terça-feira! E deixa eu dizer, eu nunca entendi o que as pessoas queriam dizer quando falavam de Christie em julho até este exato momento, porque depois de praticamente implorar, quer dizer, eu implorei, supliquei, exigi que me deixassem participar deste processo do Justin Baldoni, e finalmente, depois de muito tempo, Ryan e Blake Lively entregaram, certo? Descobri pelo TMZ, literalmente há 2 horas, que fui intimada. Eu não estou chorando, você que está chorando. Além disso, eu estava cercada por 20 feministas para um debate. Talvez você tenha visto isso com a Jubilee, e foi exatamente como você poderia esperar. De novo, eu não estou chorando. Você que está chorando. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Eu estou, em uma palavra, eufórica. Eu estou, em outra palavra, honrada. Eu sinto que isso, não sei, você acha que deveríamos estar comemorando agora? Parece meio que uma cerimônia de formatura para mim e para todos os meus ouvintes do podcast. Então, deveríamos colocar a música apropriada agora. É assim que me sinto. À medida que seguimos em frente, lembramos de todos os momentos que passamos juntos. É lindo. É reflexivo. Tivemos muitos momentos juntos passando por esse processo, muitas noites que passei acordada revisando o processo, com minha caneta, fazendo pequenas anotações, adesivos, post-its, tentando compreender tudo o que estava acontecendo, ligando para o Noah, ouvindo ele me dizer, ok, meu advogado, você não está envolvida nesse processo. Haha, a piada é com você, Noah. A piada é com você porque agora você vai ter que ler isso por intimação e descobrir o que acontece depois. Quero dizer, esses são tempos loucos, gente. É como se estivéssemos vivendo em uma simulação. E ênfase no louco porque, garota, o quê? Literalmente, Blake, do que você está falando? Antes de tudo, vamos falar sobre como eu descobri sobre a intimação, porque eu quero que vocês realmente compreendam de verdade o quão falso e gay é tudo em Hollywood. E essa é uma oportunidade perfeita para mostrar a vocês, para realmente revelar que os jornalistas não são o quarto poder. Ok, eles não são o quarto poder que está tentando trazer a verdade para vocês. É isso que aprendemos na escola. Eles são o quarto poder. Eles nos protegem contra a corrupção. Não, eles são a corrupção. Na verdade, são eles que estão todos comprados e pagos. E eles têm equipes e agentes de relações públicas. De qualquer forma, algumas horas atrás, mais ou menos 1h da tarde, vou mostrar a vocês o horário exato em que recebemos um e-mail. E quero que você dê uma olhada no horário em que o TMZ enviou esse e-mail e a rapidez com que meu Relações Públicas, Mitchell, respondeu a este e-mail. Ok? Agora veja bem, Mitchell está em Londres, então ajuste esse período de tempo para onde você estiver. Mas vamos abordar isso. Era 1h11 do meu horário. Então estamos falando de algo como 14h11, oriental para referência. Então ele recebe esse e-mail às 14h11, oriental. Estamos olhando, novamente, o telefone de Mitchell. Então é por isso que está no horário de Londres. E Ryan Mark, que é produtor sênior da TMZ, escreve: Oi, Mitchell! Entrando em contato para saber se a senhora Owens tem algum comentário sobre ter sido intimada no animado caso Baldoni. Obrigado pelo seu tempo. Mitchell respondeu em menos de 10 minutos e escreveu para ele: Oi, Ryan. Obrigado. Você pode nos enviar uma cópia da intimação? Candace ainda não foi notificada. Não podemos comentar se não vimos o que será entregue a ela. Tipo, obviamente, alguém passou isso adiante. E por alguém, quero dizer claramente, isso é coisa da Leslie Sloan. Estratégia de Pierre da Blake Lively e do Ryan Reynolds. Eu venho dizendo há muito tempo, só de ler como a TMZ está noticiando isso, que eles são totalmente do time da Blake. Está muito claro que os contatos são mais fortes para esse time na TMZ. Então, eles procuraram a TMZ, presumivelmente mostraram a eles essa intimação, e depois pediram para que me enviassem um e-mail pedindo um comentário, sabendo muito bem como saberiam, porque são eles que estão me notificando, que eu ainda não tinha recebido. Então, eu fiquei completamente sem reação, feito um cervo diante dos faróis. Isso foi 10 minutos depois. Aí o Mitchell me manda uma mensagem e eu digo: vamos apenas emitir uma declaração dizendo exatamente isso, que eu não recebi a intimação. Obviamente, como eu poderia comentar de outra forma? E isso realmente vai mostrar o quão absurdo é ela estar passando isso para a imprensa. Então nós voltamos para eles com uma declaração. Se você quiser mostrar isso, Skylar, uma declaração completa, às 19h29. Eu escrevo: considerando o fato de que ainda não recebi nenhuma intimação, agradeço à equipe do Blake por vazar isso para a TMZ para me alertar sobre isso. E claro, não faço a menor ideia do motivo pelo qual estou sendo intimado, já que não conhecia nenhuma dessas partes quando seus respectivos processos foram abertos.
Mas fiquem ligados que eu vou contar ao público no meu podcast. Já tinham se passado 18 minutos inteiros. Mas adivinhem, pessoal? Já era tarde demais. Já era tarde demais. Já era tarde demais porque o Ryan, lá do TMZ, que já tinha lido a intimação, de alguma forma conseguiu escrever um artigo inteiro em apenas 6 minutos, certo? Porque lembrem-se, ele nos enviou um e-mail às 14h11, no horário do leste. E isso agora está ajustado para Los Angeles, que é onde o TMZ está sediado. Então, das 14h11, que foi quando recebemos o e-mail, o TMZ publicou o artigo às 14h17. Certo? 6 minutos. Eles nos deram 6 minutos antes de publicar o artigo com meu rosto, porque isso não é um empreendimento jornalístico. Isso deve ser um sucesso. É para nos fazer parecer mal, para fazer o público que lê-lo dizer, meu Deus, meu Deus. Deve haver algo ali. Candace deve ter feito parte dessa suposta campanha de difamação contra Blake Lively. E eu li porque estava interessado no que havia nessa intimação. Então eu estou lendo, sou eu lendo sobre a minha vida ao vivo porque não recebi nada. E de alguma forma o TMZ conseguiu isso em sua posse ou recebeu informações sobre o que exatamente está lá. Então vou te contar o que o TMZ diz, porque até agora ainda não posso te dizer nada porque nenhum oficial de justiça chegou à nossa porta. Então eles foram com essa manchete. Diz que por Hilton e eu fomos intimados. E então reticências, trabalhando com Baldoni. Ah, é verdade? Eles são realmente parentes? É realmente o primo dela? Eu vou descobrir porque sou um jornalista totalmente legítimo fazendo jornalismo. Ok, o artigo diz que uma fonte com conhecimento direto contou ao TMZ que Pure Hilton, Candace Owens e Andy Signore foram todos intimados a entregar todas e quaisquer comunicações com Justin Baldoni e as partes da Wayfarer. As intimações podem estar relacionadas à decisão do juiz, no início deste mês, permitindo que Blake realize investigações para descobrir até que ponto, se é que houve, o lado de Baldoni pode ter ido ao trabalhar com criadores de conteúdo notoriamente anti-Blake, como parte da suposta campanha de difamação. Hilton, Owens e Signore usaram todas as suas grandes plataformas digitais para comentar os desdobramentos do caso, e os comentários do trio foram em grande parte contrários às alegações de Blake, enquanto apoiavam o lado de Baldoni e sua ação de reconvenção de 400 milhões de dólares. Isto é, até que ela foi rejeitada. Isso é factualmente falso. Ela não foi rejeitada, mas tudo bem, somos o TMZ e estamos fazendo assessoria de imprensa para ela. Depois eles continuam dizendo que, na verdade, foi o popular youtuber Signore, através de seu canal Popcorn Planet, quem afirmou ter a exclusividade ao apresentar a declaração do advogado de Baldoni, Brian Friedman, explicando por que as partes da Wayfarer decidiram não alterar o processo rejeitado. E isso quer dizer que, como você sabe, Blake obteve uma grande vitória no início deste mês, quando um juiz rejeitou as alegações que Baldoni fez contra Lively e seu marido, Ryan Reynolds, e o New York Times no enorme processo monetário. Blá, 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 blá. Tudo isso está relacionado ao filme de 2024 e depois a isso, e então eles terminam o que é incrível, muito rico. Entramos em contato com o trio intimado e com 2 representantes de Blake e Justin para comentar. Até agora, nenhuma resposta. 6 minutos. Até agora, nenhuma resposta. Demos a eles 6 minutos e eles não responderam. Então, vamos simplesmente publicar esta matéria, que já escrevemos e preparamos, obviamente, porque somos uma equipe de ataque eficiente. E foi exatamente isso que o New York Times fez com Justin Baldoni. Eles não querem que você possa responder com fatos, porque eles não estão interessados em fatos. É como um jogo psicológico que eles estão jogando com as massas. Ok. Então, antes de mais nada, logo de cara, você deve saber que o que eles estão dizendo é uma estupidez. Eles colocam nesta matéria que Popcorn Planet e Candace têm coberto esse processo e não têm sido favoráveis a Blake Lively. Ok, e o que isso tem a ver? Isso não significa nada. Estamos lendo o processo. Determinamos que seu cliente está mentindo. Como poderíamos estar cobrindo o processo que já foi aberto? O processo foi aberto, o que significa que, a menos que você tenha provas de que coordenamos algo antes desse processo ser aberto, não temos nada a ver com o seu processo. É nosso direito cobrir cultura pop, cobrir o que quisermos como repórteres. Então eu fico pensando, o que eles estão fazendo aqui? Temos que imaginar agora o que eles poderiam estar procurando com essa intimação? E se estamos imaginando isso, obviamente a única conclusão a que podemos chegar, a única coisa que faz sentido, é que Blake e Ryan ainda estão completamente iludidos. Tipo, eles se comprometeram com isso. Agora virou uma fé. Ok, eles têm certeza de que, quando esse filme foi lançado e as pessoas começaram a fazer reportagens negativas sobre ela, isso fazia parte de uma campanha coordenada de difamação interna que envolvia Candace Owens.
Agora vamos só pausar aqui para lembrar onde Candace Owens estava no ano passado. Em março, eu fui demitido. Eu fui demitido de um jeito maior e melhor do que qualquer um na história das demissões. Quero dizer, foi tão viral, foi tão louco. Eu tive que juntar os pedaços da minha vida. Eu nem estava no ar. Não se esqueça, tudo isso aconteceu com ela. Ela está alegando que tudo isso aconteceu, essa campanha interna de difamação. Vamos dizer, vamos dar para ela todo o ano de 2024. Eu não falei nada sobre ela enquanto estava no Daily Wire. Então, nos primeiros 3 meses eu estava fora. E depois eu fiquei fora do ar de março até junho. Então, nesses 3 meses eu estava fora, certo? Eu estava lutando pela minha vida, eu estava sendo difamado de todos os lados. Estavam me chamando de Adolf Hitler. Estavam dizendo que eu odeio judeus. E então, nesse momento, ela alega que, quando eu estava trazendo meu programa de volta, ao mesmo tempo em que eu estava sendo acusado de ser antissemita, eu também estava fazendo parceria com o judeu Justin Baldoni e Street Sarowitz, e decidindo aceitar dinheiro deles para relatar seja lá o que eles quiserem que eu relate. Então eu realmente perguntei ao Skylar, meu produtor, eu disse, nós chegamos a falar sobre a Blake Lively no ano passado? Na verdade, eu não me lembro. No ano passado, estávamos muito, mas muito envolvidos nas crônicas da Kamala. Acho que nem chegamos a falar sobre a Blake Lively. Ele disse, não, nós não falamos sobre a Blake Lively. Ele revisa todos os episódios e encontra um único episódio em todo o ano de 2024 em que falei sobre a Blake Lively. E é do dia 20 de agosto de 2024, quando a entrevista dela com aquela jornalista, Kirsten Fla, estava viralizando. Nós não sabíamos por que estava viralizando, mas estava viralizando. E então falamos sobre isso porque eu estou sempre falando o quanto eu não gosto do feminismo. E eu achei que era um exemplo perfeito de como as mulheres que dizem ser feministas e que amam as mulheres, na verdade, tratam outras mulheres muito mal. E a Blake Lively é conhecida por dizer, eu sou feminista. Ela está usando isso como argumento neste processo. E ela tuitou, ela tratou essa jornalista muito mal. Vou mostrar o trecho que cobrimos junto com o resto do mundo. Ouça só com bastante atenção. Primeiro de tudo, e a minha barriga, como ela está agora, neste exato momento. Você tem 2 bem bonitas. E essas elas são meio que protuberâncias, não são? Não, obrigada. Você gostou do filme? Você é fã do Woods Alley? Eu adoro a maioria dos filmes dele. E esse era tão visualmente incrível. Sim, é lindo. Feministas são maldosas. É só algo que eu percebi. Essas feministas modernas são maldosas com outras mulheres? Então eu cobri isso, o quê? 5 minutos de todo o ano de 2024. E ela acha que eu fiz parte de alguma campanha interna de difamação contra ela. Quero dizer, isso é maluco. Isso é totalmente maluco. Isso é tipo fora da casinha, ok? Então, na verdade, antes mesmo de ligar para o Noah, eu pensei, por que não faço isso ao vivo? Por que eu mesma não me intimo? Tipo, eu não tenho nada a esconder aqui. Então eu pensei, deixa eu olhar meu celular e ver, e vou mostrar pra vocês. A primeira vez que enviei uma mensagem pra Blake Lively, tipo, o nome real Blake Lively no meu telefone. Espere, preciso digitar isso. Espero que não aconteça nada. Aliás, só quero dizer que se você estiver assistindo em casa, isso não é aconselhável. Tipo, e Noah vai ficar tipo, você está louco? Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Blake Lively. Vamos ver todas as mensagens. O que temos aqui? Quando foi a primeira vez que mandei mensagem para o nome Blake Lively? Ah, são fotos. Quero ver todas as mensagens. Ok. Então, aqui está. Estou mostrando meu telefone para vocês. Ok. Vamos só. Você pode chegar mais perto disso? Ok. Este é o meu telefone. Esta é a primeira vez que olho para um em que você pode ver que estou aqui embaixo. Ok, estou aqui embaixo. E isso que você está vendo aí, a gente pode aumentar. O Mark está saindo agora, então vamos fazer uma intimação ao vivo das minhas mensagens. Ok. Está meio borrado aqui, Mark. Pronto, agora foi. Está vendo essa primeira linha aqui? A data disso é 3 de janeiro de 2019. Eu mencionei Blake Lively e coloquei 2 emojis de carinha com olhos de coração. Como se eu estivesse fazendo olhos de apaixonado para ela. Isso não parece uma campanha difamatória de 2019? E aí, depois disso, a primeira vez que eu uso o nome dela é a Skylar me mandando mensagem em 20 de agosto de 2024. Então, vamos ler essas 2 mensagens ao vivo. Ok. E vamos lá, Skylar. Vamos puxar o que eu estava dizendo, porque, na verdade, eu fiquei surpreso. Estou surpreso com isso. O que eu estava dizendo de bom sobre ela lá em 2019? Vai a você. Na verdade, eu estava dizendo algo legal sobre você, Skylar. Você pode puxar a mensagem de texto que acabei de te enviar?
O Mark vai puxar. Desculpa, estamos fazendo o Mark correr de um lado para o outro para fazer uma intimação ao vivo? Meu pobre time. Sinceramente, a gente se diverte demais. Ok. Eu e essa mulher, Christy, estamos trocando fotos de anéis. E eu escrevo, ha ha ha. Oh, meu Deus. Incrível, olhando para elas agora. E então eu digo, Blake Lively tem olhos de coração. E ela responde, Christy, este é um diamante rosa e é perfeito. Oh, meu Deus. Pode me prender, juiz Lehman. Me tranque. Eu disse algo legal sobre Blake Lively em 2019. É um anel bonito. Acho que soa bem. É muito bonito. Ok, a próxima mensagem chega. Não estou brincando. Então não falei sobre Blake Lively de 2019 até 20 de agosto de 2024. E aqui está a cadeia de mensagens entre mim e Skylar, meu produtor. Foi assim que aconteceu, Blake. Lehman em Chame seus advogados. Você está desbloqueando essa campanha de difamação, amiga. Você conseguiu. Aqui vamos nós. Você pode usar isto. Ninguém vai acreditar nisso. Ele vai ficar muito bravo comigo. Enfim, eu escrevo porque, adivinha só? Você não vai acreditar nisso. Eu crio minhas próprias ideias para o programa. Eu digo que o monólogo será sobre o DNC. Depois escrevo que Shmuley será uma história. Então Skylar responde sobre o negócio do DNC e diz tantos momentos constrangedores porque foi meio vergonhoso. Desculpa aos meus democratas que assistem ao programa. Então eu digo, só como um comentário, que deveríamos falar da Blake Lively também. Está super viral no momento. E aí é isso. E então eu só digo sim, vamos fazer os 3 ou 5 momentos mais constrangedores. E acabamos fazendo um episódio com os, acho que 5 momentos mais constrangedores do DNC, porque foi simplesmente estranho. Era, sabe, todas essas convenções estão ficando um pouco estranhas. E então Skylar reescreve o drama relacionado ao filme. Acho que ele quis fazer um ponto de interrogação. E então você pode ver que ele me envia o link para compartilhar. Aí está. Você nem precisou gastar dinheiro com uma intimação. E eu fico mais ofendida do que qualquer coisa com o fato de alguém pensar que eu aceitaria pagamento para dizer algo em que não acredito, ou que aceitaria pagamento para dizer coisas sem contar isso aos meus seguidores. E também estou confusa, completamente confusa sobre como posso ser acusada no mesmo ano de trabalhar para a Rússia, trabalhar para o Catar. O que foi isso? 2 semanas atrás, eu estava trabalhando para o Catar. Agora, eles removeram isso e dizem que estou trabalhando para o Irã. E agora chegamos a esta semana e dizem que estou trabalhando para... Como era o nome do cara que estava envolvido? Jared no processo dela? Um cara, Jared, estou esquecendo o sobrenome dele. Me perdoem que disseram que estava coordenando essa campanha no Reddit e entre podcasters. Pode ser simplesmente o caso, ok, de que eu não devo nada a ninguém. Mas eu simplesmente digo exatamente o que estou pensando em qualquer momento do dia. E às vezes, na verdade, muitas vezes, isso deixa as pessoas muito irritadas. Na verdade, o argumento que normalmente fazem na imprensa é que eu não posso ser controlado. Esse é o problema comigo, é que eu não danço por dinheiro. E eu realmente olhei para esse processo quando tudo veio à tona em janeiro. Ok? E eu simplesmente achei que você era uma pessoa ruim. De verdade, isso foi do fundo do meu coração. Eu acho que você e o Ryan são pessoas ruins. Não há ninguém envolvido. Ninguém jamais esteve envolvido para me fazer chegar a essa conclusão. E então eu olhei, porque eu estava indo às informações privilegiadas, mesmo as informações privilegiadas, a primeira vez que publiquei sobre isso foi em 23 de janeiro. E a pessoa que me deu a informação privilegiada, eu fiz várias histórias no Instagram dizendo, tipo, estou ouvindo que quem está por trás disso é o Ryan. Não só essa pessoa não fazia parte do processo, como ela nem sequer estava um grau afastada de uma parte desse processo. Então isso meio que caiu nas minhas mãos de forma bastante acidental. E então eu simplesmente fiquei interessada em tudo. E eu abri a linha de dicas, que é o que os repórteres fazem. E eu disse, se você souber de algo sobre o Ryan ou o Blake, ou se trabalha com eles, envie informações para o e-mail de dicas da Candace. E sabe, a partir desse ponto, eu sou apenas uma jornalista e protejo minhas fontes. E é isso que eu tenho feito. Então, é a sua vez, Blake. Eu simplesmente vivo sendo intimada. Ninguém nunca fez isso na história do mundo. Eu simplesmente me intimei sozinha. Essas são as mensagens. Não precisamos brigar por isso. Eu vou te entregar essas 2 mensagens. É só isso. Você não foi um assunto comum de discussão entre 2019 e 2024. Infelizmente, vamos falar de mais feministas malucas, porque esse parece ser o tema de hoje. Agora vamos falar sobre o meu encontro com as mulheres do Jubilee. Você deve ter visto que eu estava cercada por 20 feministas. Achei que isso seria uma boa ideia. Com 9 meses de gravidez. Ir lá e ter uma conversa agradável com feministas. E sabe de uma coisa?
Na verdade, a conversa não foi tão agradável quanto eu esperava, mas sempre há algo a aprender com as feministas. Há algo a aprender com a Blake Lively e também vai haver algo a aprender com essas mulheres. Primeiro, vou falar sobre alguns dos nossos patrocinadores. Tem a Monorail. Por quê? Porque ainda estamos investindo todo o nosso dinheiro suado em empresas que odeiam tudo o que defendemos. Não deveríamos fazer isso. Empresas que zombam da nossa fé, minam nossas famílias e pisoteiam as liberdades sobre as quais este país foi construído. É por isso que estou animada para contar sobre a Monorail, o aplicativo de investimentos da América. Não é só mais uma ferramenta de Wall Street. A Monorail foi criada por americanos e para americanos. É hora de deixar nossos valores nos guiarem em como investimos e poupamos para a aposentadoria. Com a carteira Patriot da Monorail, você pode tirar seu dinheiro das mãos de corporações globalistas e investir em empresas que realmente apoiam aquilo em que você acredita. Então, seja você é novo no mundo dos investimentos ou já está nesse jogo há anos, a Monorail te ajuda a investir como um profissional. E sim, eles oferecem IRAs, negociação de ações, economia automática e até suporte ao cliente baseado no ZEUA. Então, se você é um investidor consciente, alguém que investe seu dinheiro de acordo com sua moral, este é o aplicativo para você. Abra uma conta hoje mesmo e deixe que nossa equipe de especialistas crie um portfólio do qual você realmente possa se orgulhar. Baixe o aplicativo Monorail agora mesmo. Está disponível na App Street e no George Planet. Ou visite monorail.com para saber mais. Invista com convicção, não com concessões. Esse é o monorail.com. Também quero lembrar vocês sobre a PDS Debit, porque o sistema não está quebrado. Na verdade, ele é manipulado. E se você está afundado em dívidas, é exatamente assim que eles querem. Os grandes bancos lucram quando você está desesperado. Os credores ganham quando você perde, mas você não precisa jogar o jogo deles. A PDS Debit ajuda você a retomar o controle. Eles já ajudaram centenas de milhares de pessoas a se livrarem de cartões de crédito, empréstimos e armadilhas de juros altos. O dinheiro é seu, o futuro é seu. Então é hora de lutar por ambos. A PDS Debit vai além dos números para entender a sua situação financeira única e criar um plano personalizado feito especialmente para você. Não é exigida nenhuma pontuação mínima de crédito. Eles estão aqui para economizar dinheiro, quitar dívidas e colocar dinheiro no seu bolso. A PDS Debit tem classificação A+ pela BBB, milhares de avaliações 5 estrelas no Google e 5 estrelas no Trustpilot, porque a PDS ajudou milhares a sair das dívidas. Você está a apenas 30 segundos de ficar livre das dívidas. Então faça sua avaliação gratuita e encontre agora mesmo a melhor opção para você em pdsdebt.com/Candace. Mais uma vez, é pdsdebt.com/Candace. Ok, vamos falar de mais algumas feministas descontroladas, porque ontem, aliás, tivemos um episódio muito importante e eu fiz algumas perguntas muito relevantes, eu diria. E uma dessas perguntas importantes foi: somos nós os trouxas? Você entende o que eu quero dizer? Usando uma analogia fantástica. É meio que um pensamento aleatório que venho alimentando desde que li aquele livro que mencionei para vocês ontem, do David Bryan, que é um livro extremamente bem pesquisado. E ele propõe, e eventualmente prova, que a maior contribuição de Sigmund Freud foi sua capacidade de transformar sua religião, como alguém que era cabalista, em uma ciência, certo? Pense sobre isso. Você tem uma religião, e você consegue transformá-la em uma ciência. Porque, claro, deixa eu brincar um pouco com você aqui para te dar um exemplo. Se eu chegasse para você e dissesse: Ei, pessoal, eu sou um cristão. E eu quero que vocês tenham 5 filhos ou mais. Porque a Bíblia diz para serem fecundos e multiplicarem-se. Você provavelmente diria: ok, o quê? E você se afastaria. Mas se eu disser: ei, a ciência comprovou. Estudos mostram que mulheres que têm mais de 4 filhos vão viver até os 150 anos de idade. E que a pele delas nunca vai enrugar, de repente um monte de mulheres vai pensar: bem, é a ciência, né? Então, resumindo, Sigmund Freud é a primeira versão do movimento Confie na Ciência, porque é ciência, certo? Não é uma religião, é uma ciência. Esses são os especialistas. Então, vou te dar outro exemplo aqui, e esse era um exemplo mais sombrio, mas se eu fosse membro de um culto religioso que adorasse Moloque, Moloque, aliás, caso vocês não saibam, e está na Bíblia, é uma divindade que está associada ao sacrifício de crianças, certo? Se eu viesse até você desse culto e dissesse: ei, sacrifique seus filhos para mim e, em troca, eu te dou dinheiro. Você ficaria tipo: o que é isso? Eu vou chamar a polícia! Mas se uma revista científica publicasse um artigo dizendo que mulheres que fazem múltiplos abortos têm mais chances de ganhar dinheiro, mais dinheiro ao longo da vida, então você pensa: ah, isso não parece tão maligno. É como se fosse uma escolha. Isso é a psicologia moderna em poucas palavras, certo? É transformar, converter o que poderia ser uma religião cabalista ou alguma outra religião em uma ciência social. E estou falando sobre isso porque recentemente participei de um Jubilee.
E tenho certeza de que vocês conhecem o Jubilee. Se não conhecem, podem ir lá assistir. É doloroso de ouvir. E eu decidi ficar cercada por 20 feministas. E de verdade, eu sempre tenho interesse em aprender e crescer. E fui lá, totalmente de boa fé, porque quero que as mulheres evitem algumas armadilhas. É meio que uma daquelas situações em que as pessoas são mais velhas que você e tentam passar um pouco de sabedoria. Mas quando você é jovem, você tem tanta certeza de si mesmo. Tipo, é o que você sabe. Pessoa mais velha com filhos. Tenho 18 anos e minha vida é, sabe? Sinto que vou viver pra sempre. E não estou brincando quando digo que nem tenho certeza se minhas afirmações eram realmente controversas. Mas foi surpreendente ouvi-las debater essas afirmações e dizer que era como se as evidências científicas estivessem ali e elas estivessem certas, porque algumas dessas coisas são apenas senso comum. Então, minha primeira afirmação foi que a revolução sexual, ou seja, mulheres ficando nuas o tempo todo na sua tela, desvalorizou as mulheres. Simplesmente ficar nua também as deixou, nesse processo, menos felizes, porque quem quer ficar nua para ser ouvida? E ouça o que essa jovem Nimi disse sobre a objetificação das mulheres. Então, quando estamos falando sobre o valor das mulheres em uma escala social e como nos vemos, certo? Quando você está nos desvalorizando, você está nos objetificando. E me acompanhe, eu prometo. Mas as taxas de estupro caíram pela metade nos últimos 20 anos, certo? Então, se você está dizendo que somos menos valiosas agora, por que não estaríamos sofrendo em uma taxa maior? Então, o argumento que você está fazendo, só para eu entender, é que porque as mulheres estão dando sexo de graça, elas não estão sendo estupradas? Todo estudo mostra que o estupro não está correlacionado apenas com gratificação sexual. É uma questão de estrutura de poder. Então, trata-se de objetificar e abusar das mulheres quando você as estupra, não sobre querer ou não fazer sexo. O que estou dizendo é que as mulheres são menos objetificadas. Portanto, estamos sendo estupradas menos. Ok, então você acha que na sociedade de hoje, porque isso é bem surpreendente para mim. Nos anos 1950, você está dizendo que as mulheres eram mais objetificadas do que hoje, na terra do OnlyFans, do clã Kardashian e de mulheres que basicamente exibem seus seios e bundas de graça no Instagram. Você está dizendo que agora, finalmente, alcançamos menos objetificação, onde as mulheres nem conseguem aparecer em uma propaganda. Você não consegue nem anunciar uma bolsa sem que elas precisem estar nuas para conseguir uma carreira como modelo. Você está dizendo, ótimo, realmente alcançamos menos subjetificação. Então, não estou tentando sugerir que acho positiva a supercomercialização dos corpos femininos. Mas o que estou dizendo é que quando você olha para os anos 1950, não devemos colocar esse olhar romantizado de era tudo tão feliz. Tínhamos famílias sustentadas por uma única renda e podíamos ficar em casa. Também tínhamos um problema com o uso excessivo de pílulas. E também revisamos como empregadas domésticas éramos vistas muito mais como um eletrodoméstico do que como pessoas. E então, quando você tem esse tipo de objetificação em que você está em uma posição subserviente, acho que estamos enfrentando uma forma diferente hoje. Mas acho que estupro é um sinal de contradição à sua declaração. Ok, isso faz sentido? Não faz sentido, mas quero refutá-lo em alguns pontos. Então, primeiro, só quero dizer que sugerir que a objetificação diminuiu desde os anos 1950 é absurdo. Isso é um não categórico. Isso não é verdade. E você sabe que isso não é verdade. Espera, então você sente que... Espera, deixe-me responder à sua segunda questão. Segundo ponto, você então mencionou, ok, as mulheres ficavam em casa, mas estavam tomando pílulas. Bem, então você tem que reconhecer que, na verdade, estamos tomando ainda mais pílulas agora, certo? Então, na verdade, aumentamos a quantidade de pílulas que tomamos. Mulheres estão sofrendo overdoses de opioides. E além disso, desde, acho que, 1999, proporcionalmente, estamos aumentando o uso de opioides em comparação aos homens. Então, as mulheres não estão tomando menos pílulas porque estão entrando no mercado de trabalho. Isso não é verdade. Isso é bom. E também, como eu disse, estamos consumindo mais álcool e bebendo em excesso mais do que fazíamos nos anos 50. É simplesmente incrível isso. Eu realmente quis mostrar esse trecho porque acho que ela tem boas intenções. Acho que ela provavelmente é uma jovem muito simpática. Mas é simplesmente impressionante para mim que mulheres possam entrar em uma sala de aula. Aliás, quero me incluir nisso porque eu era jovem e definitivamente me identificava como feminista. Tipo, eu não participava de nenhuma passeata, mas se você chegasse pra mim e perguntasse, tipo, você é feminista? Eu teria dito que sim, porque eu aprendi isso. Tipo, eu li em um livro, tipo, essas mulheres se ofendem com a frase, faça um sanduíche pra ele.
Elas viveram nos anos 50, tem certeza, mulheres 50 tomavam remédios e eram infelizes por um estudo. E é incrível que possam existir estudos que convencem as pessoas a não acreditarem no que veem com os próprios olhos. Sabe o que eu quero dizer? É disso que estou falando quando me refiro a esse tipo de culto à ciência, algo que C.S. Leslie chamou de cientificismo, onde eles podem simplesmente criar um estudo, dizer que são os especialistas, e de repente você tem pessoas andando a 2 metros de distância, deixando suas avós morrerem sozinhas, e estão usando 3 máscaras e tomaram 2 doses da vacina, porque leram isso em algum lugar em um periódico que, sabe, se você encontrar seu amigo, você vai morrer? É como se fosse o filme Premonição. Um ônibus vai simplesmente aparecer, te atropelar e te jogar para o lado. É meio assustador processar isso, que não me importa o que ela leu. Não me importa em que livro ela estava. Não me importa quem aprovou isso, se foi, sei lá, o Dr. Fauci ou o namorado dela. Você só precisa abrir os olhos. E claro, as mulheres são mais objetificadas hoje em dia. Tipo, você tinha uma avó? Todo mundo tem uma avó. Você acha que sua avó era mais objetificada ou era um tipo diferente de objeto? Não. E aliás, talvez eu esteja projetando, mas minha avó era super feliz. Eu não acho que as mulheres hoje sejam mais felizes do que minha avó era. É isso que eu diria logo de cara. Mas toda a ideia desse culto à ciência é fazer com que a gente não acredite nos próprios olhos. Ok. Então, minha próxima afirmação era sem carreira. E isso nem deveria ser polêmico, pessoal. Tipo, isso nem deveria ser minimamente polêmico. Minha próxima afirmação era que nenhuma carreira dará às mulheres tanta alegria e realização como criar seus filhos. Agora, quero deixar claro, pessoal, isso não seria nem controverso se eu estivesse em uma sala cercado por 50 homens, certo? 20 homens. Se eu dissesse, sua carreira não vai te realizar tanto quanto seus filhos, eles provavelmente diriam, bom senso. Não esta sala. Nossa, o que é isso? Este é o conto das aias? Isto é, Candace só quer que fiquemos em casa. Como você ousa dizer que filhos podem trazer alegria? Isso não é verdade. Existem carreiras que vão te dar mais alegria do que um filho, do que a família. E quero preparar o próximo trecho dizendo que não mencionei isso para ela pessoalmente, porque se uma ideia funciona, você nunca deveria precisar atacar alguém pessoalmente, certo? Mas isso é interessante agora, ao refletir sobre isso, para introduzir que essa próxima jovem chamada Jasmine, ela ganha a vida vendendo o próprio corpo, certo? Ela tem um OnlyFans. Ela também tem algo chamado perfil ManyVids. Se você for um homem, pode pagar para que a Jasmine faça vídeos personalizados para você. Ela está no Pornhub. E novamente, só estou dizendo isso porque ela está prestes a fazer um argumento sério e está brava. Ela está brava com isso, que como uma mulher com uma suposta carreira vendendo o próprio corpo, seus futuros filhos, de acordo com as estatísticas, vão se sair melhor porque, não sei, ela vai ter dinheiro. E esse é meio que o ponto. Dinheiro equivale à felicidade. Ouça só. Você diz que as mulheres são mais realizadas em casa com filhos do que indo para o mercado de trabalho ou buscando educação. Mas isso realmente não se confirma quando você olha para as estatísticas, quando vê que mães que trabalham têm muito menos chance de viver na pobreza. A educação materna é o principal fator de previsão dos resultados na infância. Melhores notas, rendas mais altas no futuro, menos problemas de comportamento, melhor saúde mental. Então, é estranho para mim porque, além disso, mulheres com ensino superior são as que têm menos chance de se divorciar. E elas são as únicas mulheres, os 10% do topo, são as únicas cujas taxas de casamento estão aumentando. Então, elas estão se casando, permanecendo casadas e seus filhos estão se saindo melhor. Quando você olha para as mães que ficam em casa, vê que elas têm mais probabilidade de relatar depressão. Elas têm mais probabilidade de relatar ansiedade, raiva e todos esses tipos de coisas. Então, como você pode afirmar isso? Parece que, para uma mulher, se você quer se casar e ter filhos, deveria ir para a melhor faculdade e ter um carro. Carreira. Então, para mim, parece que estamos olhando para estatísticas totalmente diferentes, porque tudo o que você disse, na verdade, eu li exatamente o oposto. Ainda bem que estamos em um programa de checagem de fatos com você, certo? Isso é tão empolgante. Isso vai ser incrível. Ok. Porque eu sei, como disse, acho que o que falamos é daquele relatório amplamente divulgado sobre a felicidade feminina, e sei que ele foi formalmente desmentido e foi... Não é disso que estou falando. Pew Research, Universidade da Califórnia. Na verdade, mães que trabalham hoje passam mais tempo com seus filhos do que as mulheres que ficavam em casa nos anos 1960. Ok. De novo, só ouça o que ela disse. Ela disse que mães que trabalham hoje passam mais tempo com seus filhos do que as mulheres que ficavam em casa antigamente. Isso é, e me desculpe, estou tentando ser o mais educado possível aqui, isso é incrivelmente estúpido. Quer dizer, uma mãe que ficava em casa passava menos tempo com os filhos do que mães que trabalham? É o que você está dizendo?
O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo em casa se não estivessem cuidando dos filhos? E você está me dizendo que eles eram empobrecidos? Você disse de uma só vez que elas são menos prováveis. Seus filhos têm mais probabilidade de ficar pobres se sua mãe não tiver emprego. Ok. E agora você está me dizendo que quando as mães estavam em casa, elas passavam menos tempo com os filhos. Então, quem estava cuidando dessas crianças? É disso que estou falando quando digo que, em certo ponto, você precisa se afastar das ciências sociais e olhar ao redor e pensar: o que eu acabei de dizer faz algum sentido? O que eles estavam fazendo? Só brincando no quintal? Enquanto ninguém estava olhando, eram as crianças que estavam se criando sozinhas. E nos anos 50, as mulheres estavam só, sabe, correndo pelo quintal, cuidando do jardim. Eu não sei qual é a ideia dela aqui, mas esse é o ponto. Hoje temos mulheres que estão tão irritadas. Elas ficam irritadas com a ideia de que aspirar a ter uma família poderia fazê-las felizes. E estão convencidas de que sentem isso por conta própria, por sua própria autoridade. Que isso é algo que elas aprenderam e que são instruídas. E esse é o perigo. E eu estou te dizendo, não existe isso de ateu. Todas essas ideias que estão chegando até você foram pensadas por homens que eram muito mais inteligentes do que você. Homens como Sigmund Freud. Eu volto àquele livro. Homens como Sigmund Freud, que disse, na verdade, vou te doutrinar na minha religião, na minha crença. Como eu li ontem, quando lemos aquelas citações referentes à Cabala, e a crença deles de que você pode fundir o aspecto masculino e feminino, é nisso que eles acreditam. Você olha para os resultados de hoje e vê mulheres que querem ser homens ao mesmo tempo em que a cultura grita para os homens que eles devem agir como mulheres. Masculinidade tóxica. Não, você deve chorar o tempo todo. Basta aparecer na TV chorando e liberar todas essas emoções. E você está dizendo às mulheres, mãos à obra, não fique perto dos seus filhos. Na verdade, recue quando alguém sugerir que uma criança pode fazer você se sentir realizado. Isso, meus amigos, é uma ciência social, certo? Mas, na verdade, no fim das contas, você foi batizado em uma religião muito sinistra. Talvez você devesse levantar a cabeça e olhar ao redor. É tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Quero lembrar vocês da Pure Talk antes de ler seus comentários. E se eu dissesse que você pode cortar sua conta de celular pela metade e ainda apoiar uma empresa do ZY? Uma empresa que compartilha valores como apoiar nossos veteranos e criar empregos americanos? E se eu dissesse que você nem precisa abrir mão da sua cobertura, porque estará na rede 5G mais confiável da América? Estou falando da única operadora de telefonia móvel que recomendo, a Pure Talk, uma empresa liderada por veteranos e com uma equipe de atendimento ao cliente no Ezequiel. Assim você tem o melhor suporte possível. Se você é cliente da Verizon, AT&T ou T-Mobile, junte-se a centenas de milhares de pessoas que já conseguiram cortar sua conta de celular pela metade. É isso mesmo, a família média economiza mais de $1.000 por ano ao fazer a troca. A Pure Talk é a operadora de celular da minha família e pode ser a sua também. Então, faça a troca em apenas 10 minutos acessando puretalk.com Owens. Com planos a partir de apenas $25 por mês, não há motivo para esperar. Acesse puretalk.com Owens, faça a troca para a Pure Talk, operadora feita por americanos e para americanos. Nime Skincare. Vocês sabem. O fim de semana do 4 de julho vai ficar ainda melhor porque a nova linha de cuidados com a pele deles acabou de ser lançada e eles estão fazendo a maior promoção do ano. Você pode conseguir 15% de desconto em tudo no nimeskincare.com, mas só durante este fim de semana do 4 de julho. Seja você esteja procurando por limpadores refrescantes, sérums específicos ou hidratantes, a Nime tem tudo o que você precisa para brilhar da cabeça aos pés. Em compras acima de $120, você ganha uma máscara antioxidante Nature Burst de graça. Então, se você está cansado de apoiar empresas de beleza que não compartilham dos seus valores, a Nime é a sua resposta. Eles orgulham de serem americanos, conservadores e fundamentados em fé, família e liberdade. Como mãe e esposa, confio na Nime Skincare Jared para manter minha pele bonita sem comprometer meus valores. Os produtos deles são repletos de ingredientes clinicamente comprovados e tudo é feito nos Estados Unidos. Quando você escolhe a Nime, está apoiando amigos e vizinhos. Você está votando com seu dinheiro e apoiando a economia paralela. Neste dia da independência, vote com seu dinheiro. Não espere. A promoção vai acabar em breve. Acesse nimeskincare.com e use o código FREEDOM para economizar 15% em todo o seu pedido. Mais uma vez, é nimeskincare.com. Você pode usar o código FREEDOM para economizar 15%. Certo, pessoal? Deixem-me ver o que vocês estão pensando. O que está passando pela sua cabeça? Liz escreve. Vamos discutir o episódio do Jubilee, especialmente como a Jasmine, a garota Jasmine, só gritou e todo mundo achou engraçado. Está claro que feministas muitas vezes podem incorporar o comportamento de garotas malvadas, assim como a Blake Lively.
Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Obviamente, eu represento a minha plataforma e digo às pessoas que o feminismo moderno é outra coisa. No fundo, secretamente, essas mulheres são infelizes. Elas não parecem felizes, realizadas e, sabe, querendo te explicar a filosofia de como chegaram a essa felicidade. Elas estão com raiva. Elas estão tão irritadas e confusas. E sim, eu considero uma missão quando vou e sento com elas. Eu fico tipo, quero que você entenda, não cometa esse erro, não caia nessa. Essas ideias não são suas. Essas são ideias que foram implantadas na sua mente. E se você não acordar para esse fato logo, você vai ser infeliz. Desculpe, mas eu não estou convencida, e talvez você esteja, de que no futuro os filhos da Jasmine não vão sofrer. Eles vão ser menos propensos a sofrer de doenças mentais só porque ela tem dinheiro. Eu acho que quando sua mãe se envolve em vender o próprio corpo por dinheiro, quando sua mãe tem um OnlyFans, e você é um adolescente e está na escola, e literalmente seus amigos podem se inscrever no OnlyFans da sua mãe, isso provavelmente vai contribuir para, sei lá, talvez alguns problemas mentais. Você pode ter algum sentimento em relação a isso. De novo, eu não sou médica. Você certamente não deveria confiar em mim porque não sou especialista, mas eu tenho bom senso. Então, não tenho tanta certeza de que estamos olhando para uma pessoa feliz e equilibrada. Ben escreve, Candace, já disse antes que você me inspirou a voltar para a minha fé, então pensei. Queria te contar que agora sou ministro da Eucaristia. Uau, incrível. Na minha paróquia local, obrigado por ser tão inspiradora. Isso é maravilhoso, Ben. Isso me deixa muito feliz. Esses são os melhores comentários que recebo, porque falamos sobre fé e sobre sermos ou não trouxas. E existe toda essa batalha espiritual acontecendo, que de fato existe. E as pessoas estão percebendo que é melhor se prepararem rapidamente. Você não quer ser o Duda em Harry Potter, certo? Você não quer ser o Walter ou a Petúnia. Você não quer ser esse tipo de pessoa. Esses não são os personagens que você quer ser. Christie escreve, Ele escreve, abre aspas, esta é uma citação de George Orwell, do livro 1984. Eram sempre as mulheres, e acima de tudo, as mais jovens, que eram as seguidoras mais fanáticas do partido, as que engoliam os slogans, as espiãs amadoras e as que farejavam qualquer indício de heterodoxia. Isso é realmente interessante porque eu aprendi uma curiosidade sobre George Orwell, que discutimos no meu clube do livro, que eu acho que ele estava escrevendo 1984 como ficção. Mas ele sabia algumas coisas sobre alguns dos maçons que estavam trabalhando. E eu descobri que ele denunciou Chaplin, que é extremamente problemático e definitivamente era algum tipo de agente em Hollywood, como sendo alguém que trabalhava para o Estado. Ele realmente fez isso. Então, essa é uma curiosidade aleatória sobre George Orwell. Eu definitivamente acho que ele sabia de algo. Pessoas que estavam meio que planejando destruir a cultura cristã sobre a qual estamos aprendendo agora em Hollywood e Babylon, que estamos lendo no momento. Baldi escreve, eles são estúpidos. Você não vai atrás da Candace desse jeito se não quiser cair. Descansa em paz, Blake e companhia. Justin para o nosso primo que toma kombucha, Justin. Eles acham que a Candace, que foi implacável com o Sr. Macron, não enfrentaria esses valentões idiotas? Eles realmente não faziam ideia do que estavam se metendo. A intimação ao vivo foi a cereja do bolo. A intimação ao vivo foi a cereja do bolo. Eu só acho que eles devem ser novos aqui. Claramente eles não assistem ao meu podcast. Se eles acham que estou sendo paga para dizer coisas para me tornar popular ou para... Eles são apenas novatos aqui. Eles são como um aluno novo, nova turma, naquele sentimento do primeiro dia, sem saber quem conhece quem. Porque se você assiste qualquer um dos meus conteúdos, sabe que eu nunca faria isso. Eu preferiria literalmente ser demitida publicamente do que dizer algo em que não acredito. Simplesmente não sou essa pessoa. E no fim das contas, eu mantenho que Justin Baldoni é a vítima nesse caso. Eu li todos os documentos. Nada me fez mudar de ideia sobre isso. E eu acho que ele está sendo ainda mais vitimizado porque, ao mesmo tempo em que ela está falando, dizendo, meu Deus, olha o que fizeram, eles coordenaram com a imprensa. Olha o que ela está fazendo. Eu descobri sobre minha intimação no TMZ. Uma fonte nos contou. Quem é a fonte? Quem está enviando a intimação? É o Blake. E, aliás, outro dos meus advogados foi avisado sobre isso, depois que eu descobri no TMZ. E ele disse, aqui está o que estou ouvindo que está nela. E sabe, o Blake está planejando entregar isso na sua porta amanhã. Ele disse, 2 de julho. Então ele sabe que vai chegar amanhã, o que significa que ela sabia que eu não ia receber hoje. E ela queria me vencer, divulgando a versão dela para a imprensa, para que as pessoas fossem erroneamente convencidas de que eu estava coordenando com Justin Baldoni, que eu nunca conheci, nem falei na minha vida inteira. Na minha visão, ela ainda está vitimizando o Justin Baldoni. Se quiser ouvir, Juiz Lehman,
Porque eu estou te dizendo, eu e Savannah estamos prontas. Estamos prontos para esse processo. Nós estávamos falando sobre querer aparecer. Nós combinamos roupas, somos como Elle Woods aqui. Nós nos dobramos e estalamos. Dobre e estale. Me ligue, literalmente. O que mais você quer ver no meu telefone, Blake? Não precisamos colocar advogados entre nós. Ligue para mim e eu lhe informarei o que está lá no que diz respeito a você. E eu fui tão legal. Eu fui tão legal sobre o seu anel. Inacreditável que você tentaria me intimar e vazar isso para o TMZ. Você me dá nojo. Você está enojando o mundo agora. Tenho vergonha de você. Por fim, Platinum FX22 escreve: haha, agora o Baldoni tem mais 1 milhão de primos que ele nem sabia que tinha. Eles vão intimar todos nós? É disso que estou falando. Gangue do Baldoni, intimem todos nós. Ok, isso seria absolutamente incrível. Ah, e por fim, Popcorn Planet acabou de escrever. Ele está assistindo isso ao vivo. Você recebeu sua intimação? Ele recebeu a intimação dele? Ele está no chat. Ele disse se recebeu uma intimação. Provavelmente ele descobriu pelo TMZ. Imagino eu. Ele escreve: nós não concordamos em todos os assuntos, mas eu aplaudo sua postura aqui, enfrentando o poder desses valentões poderosos. Por favor, peça para sua equipe entrar em contato. Adoraria conversar e ter você no nosso documentário. Termina com justiça. Aliás, Blake, essa seria a primeira correspondência, já que estamos fazendo a intimação ao vivo. Mas que eu já tive com o Popcorn Planet. De verdade, é isso. Ele escreveu para o meu programa. Então, não sei o que te dizer, amiga. Simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas está acontecendo para mim. Hoje foi um dia brilhante e amanhã. Tenho a sensação de que também vai ser um ótimo dia, porque algumas outras coisas estranhas estão acontecendo nos bastidores. Mas eu preciso esperar para te contar. A gente tem que esperar. Desculpa te deixar nesse suspense. Vejo vocês amanhã.